Vamos aprender agora a fazer os comandos de edição. Editar significa alterar alguma coisa que já está desenhada. Então, todos os comandos de edição, eles sempre perguntam o Select Objects. Por exemplo, o comando array, AR Enter. A melhor tradução para essa palavra é arranjo. É uma cópia organizada. Por exemplo, essa que eu tenho aqui na tela. A partir de uma circunferência original, eu preciso fazer uma cópia organizada em 3 linhas e 3 colunas de circunferência. Vamos fazer? Então, vou dar um ESC, vou apagar tudo. Comando circunferência, C Enter, desenho uma circunferência qualquer. Agora sim, eu preciso desenhar uma cópia organizada, uma array, AR Enter. Select Objects. Lembra? Eu posso abrir uma janela verde, uma janela azul, posso só dar um clique em cima. Selecionei, Enter. Aí ele pergunta lá embaixo, tipo da array. Vamos começar com a retangular. Observem, ele já está sugerindo retangular. Eu posso só dar um Enter e pronto. Ele já fez a array. Apareceu aqui uma barra com várias opções que eu posso alterar, mas o mais fácil, a dica do mestre, clica nesse quadradinho azul aqui no canto, eu posso ajustar o número de linhas e o número de colunas. Eu vou deixar 3 por 3, pronto. Enter para finalizar o comando. Prontinho. Se você passar o mouse ou clicar em cima, você vai perceber que isso não é mais um monte de circunferências, isso é uma array. Agora, e se eu quiser separar para trabalhar individualmente cada circunferência? Quem faz isso é o comando explode. X, Enter, Select Objects. Eu seleciono qualquer parte da array, Enter, e pronto. Agora, se eu clicar em cima, percebo que ela está individualizada. Cada circunferência está separada, não é mais uma array agora. Isso é necessário para fazer a próxima array. AR Enter, seleciono só a circunferência original, Enter. Ele pergunta retangular ou polar? Retangular, Enter. Agora eu clico nesse quadradinho, levo para a esquerda, desligo o F8, levo para a esquerda, 3 por 3, dou um clique aqui e pronto. Tá? Observe que nessa array ele ficou com a distância de menos 32. Eu posso até ajustar essa distância aqui. Vou colocar menos 50. Tanto para o between entre as colunas e o between menos 50 entre as linhas. Olha aqui, distância de 50, negativo, ou seja, para a esquerda, entre as linhas, uma linha, 2 linhas. Distância de 50 entre as linhas e distância, uma coluna, outra coluna. Distância de 50 entre as colunas. Tente você dar um pause no vídeo aí. Muito bem. O próximo comando é um dos mais usados por todo mundo que trabalha com CAD. É o comando copy. Por exemplo, vou fazer uma line e desenhar aqui uma estrelinha de 5 pontas. Close, C, Enter. Muito bem. Aí eu preciso copiar essa estrelinha. Comando copy, C, O, Enter. Seleciono a estrelinha. Enter. Clique em qualquer lugar em cima dela. Mexe o mouse. E copia quantas vezes você quiser. Enter para finalizar. Agora vamos copiar com precisão. Vou fazer uma circunferência. Liga o F3 ou snap para capturar exatamente o endpoint. E fiz uma circunferência aqui, um tamanho qualquer. Aí eu preciso copiar essa circunferência para todas as outras pontas dessa estrela. Então, comando copy, C, O, Enter. Ele pergunta lá embaixo, Select Objects.
seleciona só a circunferência que eu quero copiar, Enter. Aí ele pergunta lá embaixo, especifica o ponto base, ó, dica do mestre. Clica sempre no de onde que você quer copiar. Centro da circunferência, eu quero que esse ponto vá para o segundo ponto aqui. E continua. Aqui, aqui, aqui e Enter. Tentem vocês. Agora eu vou fazer a mesma coisa, só que copiar todas as circunferências de uma vez só. Comando Copy, CO, Enter. Seleciono só as circunferências, Enter. Clico no ponto base, nunca esqueço aqui do ponto base. E agora sim, para onde vai? Clica na mesma ponta das outras estrelas. Enter para finalizar. O próximo comando Move, ele é muito parecido com o Copy. M, Enter, eu vou mover esta circunferência de maneira que esse ponto vá para esse ponto. Opa, olha aqui, ó, não está capturando o intersection. Por quê? Vou dar um ESC. Vou lá embaixo nas configurações dos OSNAPs, Object Snap Settings, e olha aqui, ó, eu esqueci de ligar o intersection. Agora deixei o endpoint e o intersection. Dou um OK. Vou fazer de novo. Comando Move, M, Enter. Seleciono só o que eu quero copiar. Enter. Eu quero que ele se mova daqui para esse intersection. Moleza. Desafio do mestre, ó. Sem colocar a mão no teclado agora, só com o mouse, eu vou dar um Enter, seleciono, Enter, clico, clico, Enter, seleciono, Enter, clico, clico, Enter, seleciono, Enter, clico, clico, Enter, seleciono, Enter, clico, clico. Vamos ver se você consegue mover todas as circunferências só com o mouse. O próximo comando, mirror, quer dizer espelho em inglês, né? Por exemplo, vamos fazer uma line, desenhar aqui algumas linhas, de qualquer jeito. Aí eu preciso espelhar essas 4 linhas. Comando mirror, M-I, Enter. Select Objects, eu vou abrir uma janela para facilitar. Enter. Aí ele pergunta, especifica o primeiro ponto da linha de espelho. Eu vou dar um clique mais ou menos por aqui, ó. E outro mais ou menos por aqui. Observem que eu estou criando o próprio espelho, né? Uma linha de espelho, ó. Vou dar um clique aqui. E ele faz a última pergunta. Você quer apagar o objeto original? Geralmente não, né? Enter. Pronto. Agora tentem vocês, novamente, espelhar tudo isso aqui com essa linha de espelho, ó, para cima. Para fazer os próximos 2 comandos, eu vou desenhar um rectangle, REC, Enter, um tamanho qualquer. Aí eu preciso girar, rotacionar esse retângulo. Comando Rotate, RO, Enter. Lembra que o retângulo é uma polilinha, então eu posso só dar um clique na borda, Enter. Aí ele pergunta, especifica o ponto base. Eu vou dar um clique aqui no cantinho. Ângulo de rotação, por exemplo, 30 graus. 30, Enter. Ele rotaciona exatamente com 30 graus. E se eu quiser rotacionar agora no outro sentido, no sentido horário? Olha, só dá um ângulo negativo, né? Comando Rotate, RO, Enter. Seleciona Enter. Clica. Por exemplo, menos 60 graus. Enter para finalizar. O comando irmão do Rotate é o Scale. Ele é muito parecido. Apesar desse nome Scale, não tem nada a ver com escala de arquitetura. É simplesmente um comando que aumenta e diminui coisas. Por exemplo, vamos supor que eu quero dobrar ou quadruplicar o tamanho desse retângulo. Então, eu vou digitar SC
Enter. Seleciono o que eu quero aumentar, Enter. Ele também pede um ponto base, eu vou clicar no mesmo ponto. E fator de escala. Se eu quero dobrar o tamanho, vou digitar 2, Enter. Pronto, dobrei o tamanho do retângulo. E se eu quisesse agora diminuir esse retângulo 4 vezes? Qual é o fator de escala? Vamos fazer? SC, Enter. Seleciona Enter. Sempre não esquece de clicar no ponto base. E agora o fator de escala, eu vou digitar, tanto faz, você pode digitar 0,25 ou apenas, vou desfazer, ou apenas 0,25 ou, dica do mestre, 1/4, Enter. Tá? Então fica essa dica, sempre que você quiser diminuir alguma coisa, é só dar um fator de escala de 1 sobre quantas vezes você quer diminuir. Para fazer os próximos 2 comandos, eu vou entrar no comando line, Enter, ligar o orto, F8, e desenhar qualquer coisa parecida com uma cruz. De qualquer jeito. Dá um close no final, sem Enter, pronto. Vamos aprender o comando chanfer. Chanfrar, o pessoal da mecânica conhece chanfrar como fazer um corte reto no canto da peça, né? Por exemplo, eu quero fazer um corte aqui com uma distância de 10 e 10. Então, o comando chanfer, CHA, Enter. Ele pergunta lá embaixo, ó. Selecione a primeira linha, mas tem a opção Distance, D de Distance, ou clico em cima. Aí ele pergunta, especifica a primeira distância de chanfro, 10, Enter. Especifica a segunda distância de chanfro, confirmo 10. Aí clica na primeira linha, clica na segunda linha, pronto, ó, fiz um chanfro, uma distância de 10 aqui e 10 aqui. Vamos fazer de novo, ó, só dar um Enter. Observe que tem outra opção chamada Trim. Trim significa cortar o canto original. Digito T de Trim, ou clique em cima da palavra Trim. Aí ele pergunta, qual o modo do trim? Você quer cortar ou não cortar? Eu vou colocar o contrário do que ele está sugerindo aqui. Vou colocar no trim, N, Enter. Clico na primeira, clico na segunda e pronto. Ó. Ele fez o trim, mas não cortou no trim o canto original. Você é que escolhe. E o comando irmão do trim, do chanfer, é o fillet, F, Enter. Filetar, o pessoal da mecânica conhece como arredondar, né? Então o comando fillet, F, Enter, ele tem a opção radius, R, Enter. Vou colocar um raio de 20, por exemplo, Enter. Aí clica na primeira linha, clica na segunda linha e pronto, ó. Ele arredondou, né? Mas por que ele não cortou o canto original? Podemos ajustar isso também. Ó. Só dar um Enter para retornar no comando fillet. Observe que o comando fillet também tem a opção trim, que ele está sugerindo como no trim. Eu vou colocar como trim. T, Enter. Vou aumentar um pouquinho o raio. Ó. Vou colocar um raio de 30. E clicar na primeira, clico na segunda e pronto. Ó. Ele filetou, arredondou com um raio de 30. Façam isso para você em todos os cantos dessa figura aqui. Filetem ou chanfrem. Vamos lá.